galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje é dia 10 de março de 2016, um dia marcado por grandes movimentos com os pares que contém o dólar. Foi um dia bem marcado, como vocês veem com os spikes que se formaram aqui no gráfico, por exemplo, aqui no Eurodólar. Para quem não sabe o que é spike, são esses grandes candlesticks. O dólar hoje se desvalorizou referente ao euro, ao iene, também a moeda japonesa. Isso tudo foi marcado pela queda do petróleo e pela divulgação de novos estímulos monetários na zona do euro. Então, foi um dia bem marcante. Mudando um pouco de análise fundamentalista, passando para uma análise técnica, aproveitando a oportunidade para explicar uma estratégia. Como vocês podem observar aqui, vou deletar um suporte e uma resistência que eu já havia criado. Antes de qualquer coisa, ignorando o movimento que ocorreu, como se ele ainda não tivesse ocorrido, vamos calcular daqui para trás. Vamos procurar agora primeiro uma resistência. Eu estou levando em consideração a resistência nesse ponto aqui. E vou procurar um suporte um pouco aqui mais para cima. Pronto. Temos uma resistência e um suporte. Isso é fundamental. A primeira coisa que se faz é sempre procurar suporte e uma resistência mais próxima. Para quem não conhece essa minha estratégia, em outros vídeos eu vou explicar com mais detalhes. Mas só para entender mais ou menos o cenário de hoje, com essa grande volatilidade, como sair na hora certa e como entrar na hora certa de novo. Uma breve explicação rápida para quem não conhece a minha estratégia. Trabalhamos principalmente com duas médias de 21, sendo que uma média de 21 é uma média exponencial de 21, porém o método dela não é close nem open nem right, é low, que é a de baixo, e a média de cima é uma média exponencial também do período de 21, porém right. Ou seja, a gente geralmente vai procurar compra sempre acima dessa média right e sempre venda abaixo da low, mas sempre levando em consideração price action, suporte e resistência. Então, vamos lá. Preço havia vindo lateral, bem lateralizado. Em um determinado momento que saiu uma notícia, o preço veio despencando, o MACD aqui embaixo descruzou, mesmo assim não tinha nenhum parâmetro para você entrar, porque geralmente você entra no fechamento de alguma vela abaixo da de 21, mas
se você gosta de correr um pouco mais de risco, daria para ter entrado no momento que o preço rompeu a média de 21 low. E não só isso, mas o preço rompeu o suporte. Então daria para arriscar uma venda, porém uma venda muito cautelosa. Teria dado em torno de 88 pips. Só que na próxima vela o mercado começa a voltar. Então, nessa tentativa que o mercado está a voltar, você tem que tomar uma decisão muito rápida. Ou você fica satisfeito com o lucro, que não foi um pequeno lucro. Eu com certeza faria fechamento parcial dessa ordem. Por exemplo, chegando já em 40 pips de lucro, eu fecharia pelo menos 60% da ordem, mas deixaria a ordem fracionada aberta. É possível, depois outro dia eu ensino como faz isso. Sendo que atingir um determinado lucro, daria para ter fechado 60% no lucro, garantido o lucro. O preço cairia mais um pouquinho. E em qualquer recuozinho, você teria que tomar a decisão. Ou fica e usa como stop o suporte que virou uma resistência. Usaria como stop loss aqui nessa região. E ficaria na posição com a possibilidade de cair mais ainda, porém só que com 40% apenas da ordem aberta. Ou estaria totalmente satisfeito ou fecharia a ordem, porque isso é um pensamento que tem que ser tomado, uma decisão que tem que ser tomada não só com cautela, mas porém com rapidez, agilidade, porque foi um movimento muito rápido. Mas caso opte ficar pela ordem achando que o mercado pode descer, eu aconselho usar o stop loss aqui nesse momento, o antigo suporte que virou a resistência. Então você já teria ganhos pelo menos alguma coisa aqui, uns 60% da ordem, e os 40% você fechou no prejuízo. Então, prejuízo ou perto do 0 a 0. Mas como você botou 60% da ordem no bolso, então você saiu no lucro com segurança. Mas o mercado, o dólar começou como referente à queda do petróleo, que veio influenciar o mercado, mas também a divulgação dos novos estímulos também monetários da zona do euro, fez o dólar desvalorizar. Ou seja, o dólar desvalorizando, o euro sobe. O euro começou a disparar. Então a gente vai procurar uma nova entrada, que seria uma entrada long, ou seja, uma entrada de compra. Então, como a gente definiu uma resistência, o preço nesse momento, se observarem aqui, o preço fecha, ele rompe a média de 21 RSI, fecha, abre uma nova vela, e eu daria preferência na entrada no rompimento dessa resistência. Ele rompendo a resistência, eu tomaria a decisão de compra. Então temos a compra aqui,
o mercado já deu mais ou menos 97 pips até então aqui. No todo o mercado chegou a aproximadamente 183 pips, 182 pips aproximadamente, onde foi o mercado que chegou, mas com certeza aqui por cima eu já teria fechado 60% da ordem. Você tem como fechar a ordem parcialmente. Eu teria fechado essa ordem parcial e deixado apenas 40% dela aberta, porque pode ter um rebote aí do mercado e ele voltar a cair, como aconteceu, que foi um movimento muito rápido. Muita gente hoje não soube tomar decisão, mas é simples. Se você tem uma resistência e um suporte e você tem alguns parâmetros, é fácil tomar decisão rápido. E se você faz um bom manejo, um gerenciamento parcial de ordem, te sobra muito mais dinheiro todo mês. Porque quando você fez uma venda aqui e o mercado fez um rebote e voltou, você mesmo fechando no 0 a 0 aqui, ou com um pouquinho de perca, porque às vezes você pode ter entrado um pouco a mais abaixo aqui, você não sairia no prejuízo. Mesmo que você fechasse no prejuízo, não seria prejuízo, porque você fechou um pouco mais da metade da ordem, porque é possível fechar a ordem parcial. Você teria fechado 60% aqui, então você só perderia 40% apenas da ordem, então você sairia no lucro. Isso no final do mês, galera, vocês não fazem ideia como isso engorda a conta no final do mês. Aprendam a fazer esse tipo de gerenciamento, ou seja, fazer fechamento parcial apenas de ordem. Isso faz uma baita de uma diferença no fim do mês. Então, voltando lá a nossa long position, então com certeza eu teria por aqui já fechado mais ou menos 60% da ordem. E esses 40% que está aberto eu vou deixar ele no risco, usando como stop a nossa antiga resistência, que agora virou suporte. Vou usar como stop aqui. Porém, o mercado não foi buscar esse novo suporte que era a nossa resistência. O mercado não veio buscar aqui. Mas o mercado já deu algum indício para você sair. Vamos analisar. Reparem, MACD aqui, por exemplo, esse MACD aqui vocês vão observar que são duas linhas. A gente chama essa linha azul de My Line e a amarela a gente chama de Signal Line. Teve o cruzamento desse MACD para venda, então já mostrou que o mercado perdeu força. Dá para notar também pela lateralização. Se observarem essas duas médias auxiliares, que elas não têm muita função, mas elas auxiliam. Eu chamo elas de médias auxiliares, que é uma média de 8 exponencial, método close, e uma outra média exponencial de 17. Eu estou tentando clicar aqui, mas não está ajudando muito. Ok, consegui. É uma média de 17 exponencial, método close também. Ou seja, se vocês observarem a média 8, você pode ver que a média lateralizou também. E elas estão vindo ao encontro uma da outra. Então ela já mostrou perca
de tendência nesse momento. Pode ser que amanhã o mercado volte a subir ou volte a cair. Amanhã já é um novo mercado. A gente também tem como saber, entre aspas, claro, se o mercado vai subir amanhã ou não através de análise fundamentalista. Mas quando eu chamo análise fundamentalista, eu não digo calendário econômico, mas sim você acompanhar a economia. É possível você fazer uma análise da economia. Existem vários sites de notícias no mundo, em português, em castelhano, em alemão, em francês, em inglês. E a maioria desses sites eles são traduzidos para outras línguas. Então você pode acompanhar pelo CNN Money, o Deutsche Welle, o The Economist. Inclusive eu sou assinante do The Economist. Por exemplo, se você está negociando euro-dólar, você tem que estar sempre de olho o que se passa não só na economia da Europa e na economia dos Estados Unidos da América, mas também você deve saber o que está acontecendo principalmente na política, porque não a economia em si ela é mais quantitativa, mas temos uma cadeira chamada economia política. Ela não é tão quantitativa. A economia política ela faz uma análise econômica em cima da política. É muito importante ter uma base de economia política e acompanhar a política desses países, porque o que vai fazer o mercado despencar ou subir não são esses gráficos aqui. O gráfico pode te ajudar a tomar uma decisão. Por exemplo, o preço passou para cima da média de 21, por exemplo, rompeu uma resistência, beleza, isso ajudou você a comprar, bacana. Mas umas, por exemplo, o Congresso americano resolve fechar, como aconteceu lá em 2013. Mas antes do Congresso fechar, já tinha ameaça de fechamento do Congresso. E isso impactou no mercado. Então você tem como prever mais ou menos a tendência do mercado pelo que se passa na política desses países. E nesse momento a gente fala muito na corrida presidencial americana. Isso pode dar um impacto não nesse momento, mas um pouco mais para frente, quando ocorrer as eleições, isso vai impactar na economia. Toda eleição americana impacta o mercado violentamente. Então não é gráfico que vai fazer, não é número que vai fazer o mercado ser short ou long. Não são números, e sim decisões. A política influencia a economia. Lembrem sempre disso. Então, voltando a esse exemplo aqui, galera, eu sinceramente eu já teria saído, até mesmo que já deu um baita de um lucro aqui, ó. Vamos ver quanto deu de lucro. Até aqui já deu, ó. Só nesse pedaço aqui já deu mais de 60 pips. Se chegar aqui em cima deu mais de 170 pips. Sendo que eu já teria fechado 60% da boleta aqui por trás, em algum momento aqui, só por garantia mesmo. Mas se observar, as médias estão bem tendenciosas.
elas estão bem inclinadas para cima, diferente daqui atrás. Ó. Por exemplo, aqui atrás deu uma compra. Ó. Por exemplo, o preço passou para cima da média de 21. O MACD provavelmente deve estar cruzado ali embaixo. Meu calendário econômico aqui dentro ele está tampando aqui. Mas, por exemplo, o preço aqui deu uma compra, mas foi uma compra curta. O mercado deu um movimento aqui de 30 pips e voltou a cair. Entendeu? Mas as médias estavam mal definidas aqui também, se observar. Nessa perca de força da média de 8 já mostra uma saída. Aqui não, nesse exemplo aqui, ó, a média de 8 ela tá bem tendenciosa. Ela começa a perder a tendência aqui para trás, ó. Que inclusive, se observar, quando a média de 8 vai perder força, repare que o MACD já também está perdendo força aqui embaixo, ó. Então o mercado já mostrou sinal, saia, já fez muito lucro, já ganhou muito dinheiro. Então, melhor entrada, se você trabalha como day trader, a melhor entrada agora é quando houver um novo sinal. Ou seja, quando será uma nova entrada, vamos procurar novamente uma resistência. Por exemplo, eu achei essa resistência aqui, ó, é o maior preço que temos aqui. Então, ainda não ocorreu, mas se vier ocorrer, se o preço MACD Mainline acima da Signal Line, o preço tiver acima da média de 21, se a média de 21 não tiver reta desse jeito, se ela tiver com um ângulo, com uma tendência, com um ângulo um pouco mais inclinado, que mostra força, isso para mim, e o preço romper essa resistência que eu defini aqui, é uma continuação de compra. Aí a gente vai comprar novamente. Se observarem aqui abaixo, eu também tenho uma média que eu quase não uso ela. Ela também é outra média auxiliar. É uma média móvel, pode ser tanto simples como exponencial, como preferir. Eu costumo usar ela mais como simples, essa de 60. Ela me mostra força de tendência. Ou seja, o preço acima dela e ela com uma inclinação, ela mostra ainda uma força de tendência. Ou seja, ela está me mostrando ainda que essa tendência ainda pode continuar. Mas não é uma certeza. A melhor coisa que tem é você ter uma ideia do que está acontecendo no cenário econômico e político. E também, se caso alguém adotar essa estratégia, preço acima da de 21, a média de 8 também acima da média de 21, MACD cruzado, tudo ok, rompeu a resistência que a gente determinou aqui, é uma compra. Porém, tem que ficar sempre cauteloso
aí, pessoal. Desejo a todos bons traders a todos. E por hoje é só.